E aí, pessoal, tudo beleza? Bem-vindo de volta ao mundo do Dev. Sabe aquela hora que a gente escreve um código CSS e tá tudo certinho na nossa cabeça, mas ele simplesmente não funciona? Pois é, se isso já aconteceu, esse papo aqui é pra gente. Hoje vamos desvendar de vez esse mistério. Mas antes de mergulhar de cabeça, aquela força de sempre é super importante, né? Já clica no like, se inscreve aí no canal e, principalmente, deixa um comentário falando qual o próximo assunto que vocês querem ver por aqui. É essa interação que me dá gás para continuar criando conteúdo para a nossa comunidade. Fechado? Então, bora lá! Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 5 pontos essenciais para nunca mais ter dor de cabeça com a ordem do CSS. Primeiro, vamos falar daquela armadilha silenciosa que pega todo mundo de surpresa. Depois, a regra de ouro que resolve a maioria dos casos. Em seguida, como isso funciona com vários arquivos. Aí vem a reviravolta da especificidade e, por fim, a gente junta tudo para dominar a cascata de vez. Então, vamos começar pelo começo, a tal da armadilha silenciosa do CSS. Sabe como é? A gente passa um tempo criando o estilo perfeito, atualiza a página cheio de expectativa e nada. Simplesmente não aplica. É uma das coisas mais frustrantes que tem, mas a verdade é que a solução, na maioria das vezes, está num detalhe bobo que a gente deixa passar. E o X da questão está bem aqui. O problema raramente é um ponto e vírgula esquecido ou uma propriedade errada, a armadilha está escondida à vista de todos, na ordem em que as nossas regras de estilo aparecem no código. É uma coisa tão básica, mas tão fundamental, que a gente acaba não dando a devida atenção. A partir do momento em que a gente entende a lógica por trás da ordem, a nossa relação com o CSS muda da água para o vinho. Deixa de ser uma briga, uma queda de braço e passa a ser uma conversa. Quando a gente entende como o navegador pensa, o CSS vira nosso aliado, uma ferramenta super previsível e poderosa. Certo, vamos para a segunda parte, a regra de ouro. Se tem uma coisa que, se for bem entendida, já resolve uns 80% dos problemas de CSS, é esta. É a base de tudo, o coração da tal cascata. Olha só, o nome Cascading Style Sheets, folhas de estilo em cascata, não foi escolhido à toa. A cascata é justamente isso, um sistema de prioridades, uma hierarquia que o navegador segue para resolver conflitos de estilo. Não tem nada de aleatório. E a ordem das regras é um dos pilares mais importantes desse sistema. Vamos ver na prática para ficar bem claro. Temos aqui um parágrafo bem simples, com a classe text. E lá no CSS, duas regras apontando para essa mesma classe. Uma diz que a cor é azul, e a outra, logo depois, diz que a cor é vermelha. E aí, qual delas vai valer? E o resultado é vermelho. Mas por quê? Não é porque vermelho é uma cor mais forte ou algo do tipo. A explicação é muito mais simples e nos leva direto para a nossa regra de ouro. Então, aqui está o pulo do gato. O navegador lê o arquivo CSS de cima para baixo, linha por linha. Quando ele encontra duas regras que estão competindo com um mesmo nível de importância, ele simplesmente aplica a última que ele leu. É isso. Quem vem por último no código, vence a disputa. Beleza. Dentro de um arquivo só, ficou fácil de entender, mas e quando a gente trabalha com vários arquivos CSS, que é o normal, em qualquer projeto um pouco maior? É aí que essa regra continua valendo e pode criar uns bugs bem chatos se a gente não prestar atenção. Olha só esse cenário super comum. No HTML, a gente está importando dois arquivos. Primeiro um base.css e depois um tema.css. Os dois têm uma regra para a classe .button. O primeiro deixa o fundo cinza, o segundo deixa azul. Qual cor o botão vai ter no final? Exatamente. O botão fica azul. A lógica é a mesma, só que agora aplicada aos arquivos. O navegador processa os links na ordem em que eles aparecem no HTML. Como o tema.css foi o último a ser chamado, as regras dele vencem as regras do base.css quando há um conflito. Isso nos leva a um erro clássico, que todo mundo já cometeu um dia. Se a gente carrega nosso arquivo de estilos personalizados, o nosso custom.css, antes do arquivo de um framework como o Bootstrap, por exemplo, já era. O framework vai passar por cima de tudo. O jeito certo é sempre esse. Primeiro o framework, depois o seu arquivo. Assim, as nossas personalizações têm a palavra final. Beleza, até agora parece que a ordem é a rainha de tudo no CSS. Mas tem uma reviravolta nessa história. Existe um fator ainda mais poderoso que pode simplesmente ignorar a regra do último vence. Chegou a hora de falar sobre especificidade. Pensa na especificidade como o peso ou a força de um seletor. Um seletor de classe, tipo .text, tem um peso menor.
Agora, um seletor de ID, como #message, tem um peso muito, mas muito maior. É como se fosse uma hierarquia de poder entre os seletores. E aqui que o jogo vira. A ordem perde feio para a especificidade. Não importa se a regra da classe aparece por último no arquivo. Se tiver um seletão de ID competindo, ele vai ganhar. Simples assim. O navegador primeiro olha para a força do seletor. A ordem só entra em campo se houver um empate na força. E essa pergunta é ótima, porque ela fecha todo o nosso raciocínio. A gente viu que a especificidade é mais forte que a ordem. Mas e se tivermos duas regras com exatamente a mesma força, a mesma especificidade, disputando o mesmo elemento? Quem leva essa? Adivinha? A gente volta para o começo. Quando a especificidade é a mesma, como nesse exemplo com 2 seletores de D, a nossa velha conhecida, a ordem, volta a ser a regra do jogo. A última regra declarada é a que vence. O texto vai ficar verde. A ordem é o grande critério de desempate. Certo, agora que a gente passou por todas as regras, vamos amarrar tudo isso. É hora de juntar as peças para que essa lógica fique gravada e a gente nunca mais precise chutar qual estilo vai ser aplicado. Resumindo a ópera, a regra do último vence só entra em ação quando a especificidade empata. E isso vale tanto dentro de um arquivo quanto entre vários. A especificidade sempre vem primeiro, ela é a carta mais alta. E na prática, a dica de ouro é: seus arquivos de estilo customizados devem ser sempre os últimos a serem carregados. E agora, reflexão final. Com esse conhecimento em mãos, qual é aquela briga com o CSS que finalmente vai ser resolvida hoje? Aquele bug que estava tirando o sono, agora tem uma explicação e, melhor ainda, uma solução clara. E para quem quer ir além, mergulhar de cabeça e dominar o CSS com projetos práticos e muitos outros detalhes, eu criei o e-book CSS na Prática. É um conteúdo super completo e, claro, uma ótima maneira de apoiar o canal e me ajudar a continuar produzindo material. O link está aqui na tela e na descrição. O Mundo do Dev é um projeto que eu toco de forma independente, movido puramente pela vontade de compartilhar o que eu sei. Se esse conteúdo ajudou de alguma forma, considere apoiar o canal com qualquer valor pelo Pix. Cada apoio, por menor que seja, faz uma diferença gigante para eu conseguir dedicar mais tempo e criar mais conteúdo de qualidade para a nossa comunidade. Muito, mas muito obrigado pela atenção e por fazerem parte dessa jornada. A gente se vê na próxima.